Olá, boa noite para vocês que estão aí em casa, no lar, nesse momento assistindo essa live de hoje. E eu quero saudar vocês com a paz, que a paz esteja convosco, na sua casa, junto com a sua família, que Deus possa estar derramando as suas bênçãos poderosas sobre vocês. E eu quero nesse momento fazer uma oração pela sua vida, pela vida da sua família. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento, colocar a mão na altura do teu coração, eu vou pedir a Deus que venha sobre nós aqui neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo, seu santo nome, Senhor. Passamos um dia, Senhor, abençoado na tua presença. Um dia, Senhor, que nós começamos amanhã já te agradecendo o seu santo nome, louvando o seu nome, meu Pai. No nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, eu venho aqui, ó Deus, pedir a Ti, no nome santo de Jesus, ó Pai, abençoar a vida deste homem, abençoar a vida dessa mulher, ó Deus, que está aí do outro lado, Senhor, escutando, Senhor, vai escutar essa mensagem, ó Deus, nesse momento. Venha trazer, Senhor, a paz no coração deles, na casa deles, na família deles, ó Deus. Essa pessoa que talvez nesse momento esteja, Senhor, com qualquer dor, ó Pai. Dor nas costas, ó Deus. Dor na coluna. Dor, Senhor, onde for, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, trazer a cura para ele, para ela, Senhor. Essa dor de cabeça, ó Deus, que incomoda, Senhor, dias e dias, venha, Senhor, tirar, ó Deus, da vida dela. No nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, é que eu oro nesse momento, pedindo, Senhor, que a tua unção e a tua graça, meu Deus, venha sobre ela, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você que recebeu essa oração, diga um amém aí onde você está. Eu quero ler na palavra de Deus, se você estiver com a sua Bíblia, ou se não tiver, gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos ler. Lá em Miqueias, no capítulo 6, a partir do verso 3, vamos a partir do verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Responde-me, pois se te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Setim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor, como que me apresentei ao Senhor e me inclinarei até o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente
com o teu Deus. Eu quero falar a respeito de Miqueias, e Deus tem falado comigo nesses dias, e eu tenho visto que é importante saber quem que foi Miqueias. Miqueias, ele foi um profeta fiel no seu comportamento em Judá, lá em Israel. Ele era um profeta e ele defendia as práticas e os ensinos de Deus. Ele andava corretamente, ele andava na presença de Deus, ele andava de uma forma sobrenatural, sempre querendo saber o que Deus poderia fazer na vida dele. Miqueias, ele ensinou que os pecados, ele falava que na Bíblia, na palavra dele, falava que os pecados dos líderes de Israel, ele resultaria na destruição de Jerusalém. O pecado dos líderes de Israel resultaria na destruição de Jerusalém. Entanto, Miqueias, ele também afirmou eloquentemente que o Pai Celestial, ele ouve as orações de seus filhos. Além disso, Miqueias, ele louvava o Senhor dizendo que Jeová, que o Deus Todo-Poderoso, ele perdoa a iniquidade, ele perdoa o pecado. E não retém, ele pede a Deus para que não retenha a sua ira para sempre, mas porque ele tem prazer na benignidade. Miqueias era um referencial para um povo. E Miqueias viu ali, ele olhava a esperança, ele pregava a esperança, mas também pregava a justiça. Pregava o julgamento, o que Deus, o juízo, o que Deus poderia fazer com aquele povo. E ele falava para o povo que Deus era o soberano. Ele tinha que ser seguido, ele tinha que seguir humildemente os mandamentos de Deus, os mandamentos de Moisés, que Deus tinha colocado. Mas pela iniquidade, pela corrupção, pela maldade que ali tinha do povo de Israel, Deus fez tantas coisas pelo aquele povo, que no momento ele fala com o povo dele, ele pergunta para ele, quando você lê lá no versículo 6, no verso 3, ele fala: povo meu, o que tenho feito? Com que eu te enfadei? Me responda. Ele perguntando o povo dele: o que eu tenho feito para ti? O que eu tenho feito para te cansar? Sendo que milagres aconteceram, milagres estavam acontecendo ali na vida daquelas pessoas, desde a saída deles do Egito até naqueles dias, ou melhor, até nos dias de hoje, Deus tem feito milagres nas nossas vidas. E essa pergunta é uma pergunta dolorosa. Com quem te enfadei? Com que eu estou te cansando? O comportamento humano está cansando a Deus. Esse comportamento nosso, esse comportamento que nós não estamos agindo de forma íntegra na presença de Deus. Deus, ele quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mas ele quer que nós sejamos diferentes. Nós sejamos verdadeiramente fiéis a ele a todo tempo. E isso vem
no nosso coração algo que dói, algo que traz uma angústia muito grande. Nós, como líderes espirituais, como pastores, eu quero falar por mim, não pelos outros. Por mim. Eu fico observando e fico pedindo a Deus que tenha misericórdia de certas pessoas, certa atitude de várias pessoas que dizem ser crentes, ser cristãos, e a atitude deles mostram totalmente ao contrário. E de repente acha que o juízo não vai vir sobre eles, sobre elas, sobre essas pessoas. Eu não sou um pregador do caos, eu sou um pregador da salvação. Eu prego a salvação porque Jesus Cristo, Ele nos salvou. Pela graça dele nós somos salvos e remidos pelos nossos pecados. Mas nós temos que entender que nós temos um relacionamento. Depois que nós convertemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos um relacionamento de esposo com esposa, ou noiva com o noivo. Porque ainda o matrimônio ainda não foi consumado. O matrimônio não foi consumado. Mas nós temos essa relação de noiva para o noivo. Mas essa relação, nos últimos dias, está sendo uma relação conturbada, uma relação perturbadora, uma relação que está afastando a cada dia mais o noivo da noiva. Porque para que haja um matrimônio, tem que haver união, tem que haver comunhão um com os outros. E pelo que nós podemos perceber, isso aqui passou há muitos anos atrás. E a igreja de hoje não está diferente de Israel de antigamente. A igreja hoje, ela está precisando de uma transformação, de uma mudança radical. Homens e mulheres de Deus precisam se voltar à oração, se voltar ao jejum, se voltar ao quebrantamento, se voltar à presença de Deus. Certamente Deus já está cansado dos nossos cultos rasos, cultos simplesmente rasos, adoração rasa. Ele está cansado das hipocrisias dentro da igreja. Ele está cansado de mentiras, cansado de maldade. E isso, meu irmão, minha irmã, eu estou falando, não é fora da igreja, não, é dentro da igreja. Dentro da igreja. A igreja hoje precisa de transformação. A igreja hoje precisa de mudança. A igreja hoje precisa de reconciliamento. A igreja hoje precisa de mudança de caráter. Deus está cansado. Ele tem feito, Ele tem mostrado, Ele tem falado através de profetas, de homens e mulheres de Deus, para que vocês, para que a igreja mude. Porque os dias maus não se foram, eles estão aí. A tribulação está aí. E tem crentes, homens e mulheres de Deus que estão dormindo, que não se acordaram
para o que está acontecendo ao seu derredor. Estão vivendo uma vida enclausurada, achando que as coisas vão melhorar igual um passe de mágica. Não, meu irmão, se você não pagar um preço agora, se você não ajoelhar, se você não buscar a Deus de todo o seu coração, as coisas vão continuar da mesma forma ou pior. Eu costumo falar, eu brinco com algumas pessoas, falo, nada é tão ruim que não possa piorar. Ah, pastor, de uma fonte sai 2 tipos de água amarga e água doce. Não, meu irmão. O que eu estou falando é uma realidade, uma verdade. Pode piorar sim. Se você não estiver na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, as coisas vão piorarem. O povo de Israel, nós podemos ver, você pode olhar desde Êxodo até nos dias de Jesus, aconteceu coisas horrendas, porque o povo de Israel nunca quis submeter à presença de Deus. Sempre desviava dos caminhos de Deus e alguma consequência ali acontecia com o povo dele. Aí você vai me perguntar, pastor, me fala algo assim. Na época, era Israel. Era Israel, não era o povo geral, mas a consequência é geral. O problema não é Israel. O problema é o povo que habita Israel. É a rebeldia. Rebeldia, irmãos, não muda situação, piora a situação. Eu não concordo com isso, pastor. Eu não concordo com aquilo, pastor. Eu não concordo com fulano de tal. Eu não concordo com Beltrano. Eu não concordo. Você não tem que concordar, irmão. Você tem que orar. Eu não concordo com muitas coisas, meus irmãos. E nem por isso eu me revolto. E nem por isso eu fico revoltadinho, eu fico com rebeldia. Não. Eu procuro a presença de Deus para que Ele possa me trazer refrigério na minha alma. Nós podemos perceber que muitos não levam mais a sério o andar com Cristo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Aí eu fico pensando, ou a pessoa não se converteu, ou o que aconteceu? Porque não existe ex-crente. Crente, cristão, é um só. É uma só cara, é uma só pessoa. O andar com Cristo, irmãos, ele é importante na sua vida. Porque a salvação é Deus que vai te dar. A salvação vem de Deus. Ele não vem de homem nenhum. Nem um homem na face da terra, com toda a riqueza do mundo, não vai te dar salvação. Hora de chegar a sua vez, a sua hora, certamente você vai ter que acertar as contas lá no céu com o Senhor. A gente vê muitas pessoas deixarem a comunhão da oração. A oração, ela muda a história das pessoas. Ela muda as circunstâncias. Ela muda o caráter. Ela faz com que Deus mude a visão, alargue a visão. Porque uma pessoa que ora, as atitudes são diferentes.
Porque Deus dá o direcionamento. A pessoa que ora, ela não dá o passo maior que a perna. A pessoa que ora, ela é prudente no falar. A pessoa que ora, ela vai observar mais e falar menos. A pessoa que ora, ela não tem tempo para criticar o próximo. A pessoa que ora não tem tempo de fofocar. A pessoa que ora não tem tempo de falar mal da vida das outras pessoas. A pessoa que ora, ela vai ajudar a outra pessoa, porque ela vai ter o coração aberto para poder querer ajudar outras pessoas. Mas nesses dias nós podemos observar que não está havendo isso. A gente pode observar que quando falamos em oração, eu oro em casa. Amém, glória a Deus por isso. Abrindo um parênteses. Eu falei algo na semana passada em relação às batalhas. Eu falei algo que até me chamaram a atenção em relação a isso, que eu falei que oração dentro de casa não tinha efeito. Não foi isso. Oração tem efeito, mas uma batalha é vencida não sozinho, mas com toda uma guarnição junto com você. Um soldado só, ele não vence batalha. Um soldado só não vence batalha. Mas quando você estiver numa guarnição, estiver com vários soldados junto com você, unidos, com certeza a vitória é sua. Josué não venceu sozinho os amalequitas. Tinha uma companhia com ele. Tinha os guerreiros com ele. Mas hoje, nós queremos ser independentes. É na minha casa, eu oro na minha casa e Deus vai fazer acontecer na minha casa. Amém? Glória a Deus, a sua fé te salvou. Mas aonde você está buscando alimento? Onde você está buscando estratégia? Você está buscando estratégia de quem? Quem que é o general? O general é Cristo, glória a Deus. Mas quem está no comando aqui para poder te ajudar? Para poder te direcionar? Alguém vai te dar uma direção. Alguém vai te dar a estratégia para que você vença. Sozinho, luta de uma você vai vencer. Somos uns pelos outros. Por isso que a palavra de Deus fala que a igreja é um corpo. Você imagina se o meu dedo se rebelar contra o olho. Ou a minha mão se rebelar contra a minha boca. O que vai acontecer? Vai ter uma desordem. Mas tudo no seu devido lugar. O olho tem a sua função devida, a boca tem a sua função devida, os ouvidos têm a função devida, a minha mão, os meus dedos têm a função devida. É assim que funciona o corpo de Cristo. Uns vão estar ali para poder te orientar, te ensinar. Porque Deus, ele deu autoridade a homens para que pastoreasse, para que ensinasse o que nós estamos fazendo nessa live aqui, ensinando você. Ensinando você. Isso é o ensinamento. Não é um culto, né? É um ensinamento. A gente está ensinando a você. E muitas coisas, irmãos, muitos cristãos não gostam de ouvir
da volta de Cristo. Eu fico até preocupado com isso. Porque quando você fala da volta de Cristo, a gente fala da volta de Cristo para as pessoas, elas acham que isso não vai acontecer. Tem muitas pessoas que acham que isso aí é bobeira. Que a volta de Cristo, isso é uma história, isso é algo que a gente pode esperar, mas isso vai demorar a acontecer. Eu falo para você que a volta de Cristo é algo real e verdadeira, e está por vir grandes coisas aí, coisas que ainda são mistérios, ainda ninguém sabe o que está por vir, mas são coisas aí que vão abalar a estrutura, não só de quem não é cristão, mas daqueles que são cristãos, principalmente os que dizem ser dele. E quando eu falo da volta de Cristo, é que ele vai vir levar a sua igreja. E ele vai fazer, primeiramente, ele vai mostrar quem são os dele e quem não são. Quando você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Muitas pessoas têm dúvida da salvação. E aí? Eu não tenho dúvida da minha salvação, mas você vai falar, você é pastor. Eu sou pastor. Mas ele impede de eu ser pecador? Ele impede de eu cometer erros? Não impede. Mas eu tenho certeza da minha salvação, você sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. E eu me arrependo dos meus pecados e das minhas iniquidades. Eu peço a Deus, Senhor, me perdoe. Se eu estou pecando contra ti, me perdoe. Se eu estou pecando contra o meu irmão, me perdoe. Eu me arrependo todos os dias, porque todos os dias eu peco. Todos os dias nós pecamos, porque nós somos pecadores. Somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado mais. É isso que você tem que entender. Que a Bíblia fala isso, que você é pecador, mas você não pode viver mais no pecado. E eu não vivo mais no pecado, irmão. E Deus, Ele está sobre a minha vida. Ele está sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero mudança, eu quero transformação de vida. Eu quero o poder do Senhor sobre as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja. Eu quero que Deus Ele abençoe nessas lives, nesses cultos online, culto presencial. Eu quero que Deus Ele venha abençoar. Eu quero que venha abençoar. Quero que venha abençoar. Eu quero que venha abençoar. Agora uma pergunta que Deus fez para o povo de Israel através do profeta Miqueias. O que tenho feito? E a mesma pergunta que eu quero fazer nessa noite. O que ele tem feito? O que ele tem feito? E Deus perguntou a Israel: perante a um juiz. Ele observou e falou assim: o que eu tenho feito? Isso dói. Uma pergunta dessa dói.
Deus tem culpa de alguma coisa na nossa vida? Além do amor dele que ele derramou por nós? Você já analisou isso? Já perguntou isso? Tem uma coisa, irmãos, que eu gostaria que você participasse aí onde você está dessa live, porque a gente prega, a gente fala a respeito disso aqui, e talvez a pessoa fale assim, não, mas isso é coisa simples, é coisa assim, é coisa que não vai trazer crescimento, não vai trazer esperança. Mas Miqueias, ele trouxe o julgamento, o juízo, trouxe a consciência, o juízo que Deus poderia fazer para o povo de Israel. Mas também ele trouxe a esperança. Você sabe por por que a esperança? Porque ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele é benigno. Ele é benigno na sua vida. Porque quando você vai lá no verso 7, tem um momento que ele ora ao Senhor e fala para que Deus não pesasse a mão sobre o povo de Israel, mesmo que o povo de Israel era um povo corrupto, um povo com a moral, sem moral, só havia imoralidade, adorando outros deuses, profanando o nome de Deus, profanando o templo de Deus. E ele fala, Senhor, pela sua benignidade, não pese a mão contra nós, contra o nosso povo, Senhor. Ele ora, ele fala isso. Ele fala isso. Eu, porém, olhei para o Senhor e esperei de Deus a minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias falando, ele pedindo, ele fala, pela atitude desse homem, pela atitude de Miqueias, o Senhor se compadeceu de Israel, porque ele teve coragem de falar, vocês mudam suas atitudes, não brinquem com Deus, não brinquem de ser crentes, não brinquem com a palavra de Deus, tenham comunhão, orem, busquem a Ele, não esfriem o serviço com o Senhor. Ouçam e proclamem o Evangelho de Cristo. Fale que o Senhor está voltando, fale desse Jesus Cristo que você serve para as pessoas. Em outras palavras, olha aqui, irmãos, como que nós podemos nos desculpar quando Deus diz, testemunhai contra mim, trazei-me vossa queixa. Ele está falando, traz essa queixa para ele. Tem um tete a tete com Deus, meu irmão. Tem um diálogo com Deus. Fala assim, Senhor, eu quero falar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Há necessidade do Senhor me escutar. Deus vai te escutar, mas você também tem que ouvir o que Ele vai falar. Muitas vezes nós só falamos e falamos e falamos, mas nunca sentamos para ouvir o que Deus tem para nós.
Ele não tem exigido de você sacrifício nenhum. Ele não tem exigido de você sacrifício nenhum. A única coisa que Ele quer de nós é o nosso arrependimento de nossos pecados, o nosso quebrantamento do nosso coração, a nossa disciplina de oração e jejum, e ficarmos firmes na promessa de Deus. Somente isso. Eu lembro que de Neemias restaurando os muros de Jerusalém. Por várias vezes Jerusalém foi atacada e foi destruída. E por várias vezes foi levantada, foi restaurada. E eu quero falar para você que quando Neemias, para estar encerrando essa live, quando Neemias perguntou algo para os seus conterrâneos de Judá, que ele era de Judá, o que estava acontecendo lá na terra dele, ele perguntava assim: que notícias vocês podem dar de nós, para mim, sobre a nossa terra, terra dos nossos pais? Aí foi falado que as portas de Jerusalém, os portões de Jerusalém, tinham sido queimados, tinha sido destruído. E Neemias, ele diz que chorou muitos dias, angustiado. Aí ele levantou um jejum e orou. Então, o que eu posso tirar disso? Para que você restaure a sua vida espiritual, há necessidade de que você aquebrante seu coração, ore, jejune, arrependa e firme nas promessas do Senhor. Fique firmes no que Deus já te prometeu. No nome santo de Jesus Cristo, eu quero deixar essa palavra com você essa noite. Eu quero que Deus possa ir na sua casa, abençoar você e sua família. E no nome de Jesus Cristo, domingo estaremos na nossa igreja, um culto presencial, ali às 19 horas. Você é o nosso convidado. E que não tenha medo dos dias maus, porque Jesus é contigo. Ele está sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero orar com você nesse momento, quero que você feche seus olhos, curva a tua cabeça. Vou pedir a Deus que venha trazer a lembrança das promessas dele na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos aqui, Senhor, pela vida dessas pessoas, ó Deus, que estão assistindo, Senhor, essa live. Que verdadeiramente, meu Deus, o Senhor venha sobre a vida delas. Venha trazer, Senhor, a lembrança delas, Senhor, as promessas firmadas por Ti. Que elas possam, Senhor, andar em Ti. Que elas possam voltar a ter a comunhão contigo, Senhor, desde o primeiro amor, meu Deus, da vida delas. Eu sei, meu Deus, que muitos estão frios nesse momento, mas que o Senhor possa aquecer o coração deste homem e dessa mulher, para que eles possam, Senhor, a servir a Ti, igual a primeira vez que entraram na igreja. Um amor, entusiasmo,
com alegria, que ela não precisa sentir, Senhor, o peso, meu Pai, o peso, meu Deus, do ministério, que não seja um fardo, meu Deus, na vida dessa pessoa servir a Ti, que não seja um fardo, Senhor, essa pessoa levar a Tua palavra às outras pessoas, que Cristo é o Salvador da vida delas. Ó Senhor, eu oro e eu clamo nesse momento e peço, Senhor, que toda sorte de bênçãos venha sobre a casa dessa pessoa. No nome santo de Jesus Cristo é que eu oro e abençoo. Deixa eu deixar um recadinho aqui para você. Você que é dizimista, que é ofertante na casa de Deus, Deus tocou no meu coração agora para que você não deixe de dizimar e não deixe de ofertar na casa do Senhor. Porque a promessa de Deus para a vida daquele que serve a Ele, daquele que é fiel a Ele, também é para os dizimistas e para os ofertantes. E você que tem você é fiel ao Senhor, no domingo traga a sua oferta, uma oferta especial. Eu sei que é no momento de escassez que Deus prospera. É no momento de escassez. Talvez a gente olhe assim e fale, não, mas não é. É no momento de escassez que Deus faz brotar água da rocha. É no momento de escassez que Deus faz cair o maná dos céus e você come pão fresco. Porque eu sei de algo, que Deus é fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Que Deus te abençoe.